com muita satisfação e alegria em meu coração que desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero expressar a minha alegria, o meu contentamento de estar neste culto, nesta noite, este culto online, poder chegar até a presença da casa de cada um dos irmãos. Temos a certeza que existem muitas pessoas aí do outro lado, conectados conosco, nesse instante, neste momento. Nós acabamos de presenciar esse devocional tão glorioso, nesses tempos de incertezas, nesse tempo de crise mundial. A nossa ausência no templo, de vir à casa de Deus, traz um desconforto talvez em nossos corações. Mas existe uma igreja aqui nesta noite, pessoas usadas por Deus para levar até você o culto dentro da sua casa, uma mensagem de fé e esperança em tempos difíceis. Antes de compartilhar a palavra de Deus, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos ao nosso muito digno pastor presidente desta igreja, pastor José Cláudio Munhoz, toda a sua família, a diretoria da igreja. Também agradecer ao madame, a coordenação, nosso pastor André Pavani, também o nosso muito digno amigo, irmão Robson Calazans, e toda a equipe organizadora deste evento. Nós temos este privilégio de Deus hoje, de ter dentro da nossa casa, do nosso lar, você que está aí do outro lado, de poder ter um culto dentro da sua casa. Você não pôde vir ao culto hoje, mas o culto está indo até você. Seja grato a Deus, pois eu tenho a certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Quero pedir para que você que esteja aí do outro lado, nos assistindo, seja pelas plataformas oficiais da igreja, o YouTube e o Facebook, que você, ao entrar na sala de vídeo, dê o seu like, o seu joia, para que nós possamos acompanhar as pessoas que estão assistindo a este culto. Temos a ciência que não somente aqui nesta cidade, nesse estado, no Brasil, mas existem outros lugares fora do Brasil, em outros países, pessoas que estão nos acompanhando, e que você manifeste que está conosco, ligado, juntos conosco, cultuando ao Senhor. Hoje é uma quinta jovem. Eu quero crer que muitos jovens, a nossa família, uma madame é muito grande. O nosso campo compreende 3 cidades, Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara. Eu quero que você aí do outro lado, jovem, tire um tempo precioso agora nesse momento para ouvir a palavra de Deus. Eu quero então nesse instante, esse trabalho aqui nesta noite, este culto, ele é embasado dentro de uma temática, mergulhando na palavra. Foi-nos proposto um tema para esboçarmos aqui nessa noite aos irmãos. Eu venho acompanhando desde o início. Esteve aqui pastor Adalto Xavier ministrando sobre a bibliologia, sobre a Bíblia, o livro de Deus, esse presente de Deus para nós. Na sequência, pastor Luciano Araújo esteve ministrando a doutrina do pecado, falou sobre as consequências do pecado e também o plano de Deus para a redenção de todos nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E foi nos proposto esta noite que
abordássemos o seguinte tema: a doutrina da adoração na Bíblia. Nesses tempos difíceis, como disse, que estamos vivendo, a nossa ausência em nossos tempos de nós virmos cultuar a Deus, e esses dias eu ouvi uma palavra pelo nosso pastor presidente José Cláudio Munhoz em uma live, que ele dizia que agora a igreja está vivendo um novo momento, um novo tempo, onde a igreja não será conhecida pelas quatro paredes, mas agora a igreja, ela será conhecida como a igreja do lar. Voltar aos tempos antigos, aqueles irmãos servos de Deus mais antigos. Lembra-se que os cultos domésticos, familiares, eram comuns em nosso meio. Foi assim, pendurou por muito tempo. A igreja cresceu, enumerou-se, por isso mudou-se as formas de nós adorarmos e cultuarmos a Deus. Hoje nós estamos dentro dos nossos templos, pois essa é a vontade de Deus, o crescimento da igreja, a salvação de almas, a propagação do Evangelho. Dentro desse tema que foi nos proposto sobre adoração, essa doutrina ela é tão gloriosa que quando, ao ler a Bíblia, ela por si só já é um manual de adoração. Desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, nós temos em nossas mãos este manual litúrgico que nos ensina como nós devemos adorar a Deus, qual a importância de adorarmos a Deus. Em todo tempo, em todo instante, não importa a circunstância, nós temos que estar de prontidão para adorar o nome do Senhor. Então eu quero que você, que nos acompanhe, abra sua Bíblia. Eu quero tomar por texto base no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, os versos de número 22 até os versos de número 24. Está escrito assim: Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, verso 22 até o verso de número 24. Está escrito assim. Você que está na sua casa e tiver a Bíblia próxima de você, pegue a Bíblia na mão e acompanhe, deixe ela aberta. Está escrito assim a palavra de Deus: Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Nós temos este texto do Evangelho de João, no capítulo 4, o pano de fundo, os irmãos que são leitores da Bíblia sabem que Jesus, durante o seu ministério, percorria a terra da Palestina, e foi-lhe necessário passar por Samaria. Historicamente falando, vocês são sabedores que judeus e samaritanos não se comunicavam. Havia um desentendimento entre esses dois povos. Eles não se comunicavam entre si. Mas a Bíblia diz que foi necessário Jesus passar por Samaria. E ele entrou em Samaria, enviou seus discípulos até a cidade para comprar algum alimento, e ele ficou ali próximo ao poço da herdade de Jacó. A Bíblia diz que próximo ao meio-dia se aproxima uma mulher com um cântaro de água para buscar água para os seus afazeres domésticos. A mulher olha para aquele homem e percebe nas suas vestimentas, no seu comportamento, que ele era um judeu.
denunciava que ele era um judeu. E naquele instante, glória a Deus, amém. Naquele instante, quando aquela mulher se aproxima daquele homem, sem saber quem era, ela não sabia que era Jesus. Não era comum nos tempos de Jesus, e principalmente aquela hora do dia, um homem judeu conversar com uma mulher, principalmente no lugar público. Mas Jesus estava ali cansado da viagem, os seus discípulos foram à cidade comprar alimento, e aquela mulher se aproxima para a sua necessidade, buscar água. E de repente, os dois começam a travar um diálogo, e naquele diálogo, um assunto corriqueiro. Ele pede água à mulher, a mulher ainda o contesta, dizendo: como pode, sendo tu judeu, pede água a mim? Jesus pega aquele assunto natural e coloca uma verdade espiritual e diz: olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você não simplesmente lhe daria esta água, mas você pediria a este água viva. E ela desperta no seu coração sobre aquele assunto e diz: quem é esta pessoa capaz que tenha esta água? Ele diz: olha, se você tomar dessa água que você veio buscar, você vai tornar a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. E aquela água que Jesus estava falando não era a mesma que ela veio buscar, e aquilo toca no profundo da sua alma. E ela entende que aquela conversa que aquele homem está tendo com ela não era um diálogo comum, era algo diferente, e começou a tocar a sua alma. E no meio daquele diálogo, Jesus se revela a ela como sendo o Messias esperado pelos judeus e também pelos samaritanos, porque eles também tinham em seus corações a fé, a esperança de encontrar o Messias Salvador da sua vida. E quando Jesus se dá a conhecer aquela mulher, ela diz: então tu és o Messias? Ele nos ensinará aonde nós devemos adorar. Vocês dizem que é em Jerusalém, e nós acreditamos, os nossos pais nos ensinaram que é neste monte, onde está este poço, a herdade de Jacó, aqui no monte Gezirim. Jesus então olha para o profundo âmago da alma daquela mulher e os anseios que ela desejava, não só em receber o Cristo, o Messias, o Salvador, mas também se tornar uma discípula, uma seguidora do Senhor. Então, Jesus diz: olha, a hora é agora. A hora chegou, esse momento que você estava esperando, aguardando, que o seu povo estava esperando, chegou. Eu estou aqui. E ela recebe aquela mensagem, e Jesus diz: então, a hora chegou, e agora em que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ela entende não só que Jesus é o Cristo, mas ela entende que a partir daquele momento ela estava recebendo algo muito mais além do que aquilo que a sua alma desejava, não só a esperança de encontrar o Cristo Messias Salvador, mas de se tornar uma discípula, uma seguidora do Senhor. E ela entende, e ela vai à cidade buscar mais pessoas, diz: eu encontrei o Cristo Messias Salvador.
E quando ela traz consigo uma pequena multidão para ouvir também o que Jesus tinha a dizer, eles reconhecem que Jesus também é o Cristo Salvador e diz: realmente tu és profeta. Eu não quero me deter em particularmente no texto e na vida desta mulher, em que o que Jesus realizou na vida dela, mas aqui nós lemos que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. É aqui que eu quero me prender. Dentro da doutrina da adoração, eu poderia começar no Gênesis, falando que Deus dialogava com Adão e Eva no jardim. Esse contato, esse diálogo entre Deus e Adão e Eva já era um momento de adoração, porque um dos mais, eu tentei pesquisar e procurar em diversos lugares, tanto em dicionários comuns, mas principalmente os dicionários teológicos, a gente vai entender que a adoração, um dos mais variados significados é prestar culto, homenagem, honrar a divindade, adorá-lo de diversas formas através de orações e cânticos. Então, a gente percebe que se nós caminharmos pela Bíblia, desde aquele primeiro contato entre Deus e Adão e Eva no jardim, no tempo da inocência, já era um momento de delícia, de um culto, de um devocional. No capítulo 4 do livro do Gênesis, a gente vai ver os filhos de Adão também cultuando a Deus. Eles oferecem a Deus um sacrifício em altar, Abel e Caim. A Bíblia diz que ele atenta-se para a oferta de Abel. O Senhor não se atenta para aquilo que estava sendo oferecido no altar, mas para a veracidade daquilo que estava no coração do adorador e do ofertante. Isso é encontrado no coração de Abel. A Bíblia vai nos dizer que Deus atenta-se para o coração de Abel e não para de Caim. Nós encontramos em Abel um verdadeiro adorador. E se caminharmos pela Bíblia, a gente vai ver exemplos de personagens bíblicos que caminharam com Deus. Temos no capítulo 6 a geração de Noé, uma geração corrompida, a tal ponto que Deus decidiu destruir aquela geração, mas Deus encontrou naquele homem graça, diz a Bíblia. E não somente graça, mas encontrou nele, em meio a uma geração tão perversa, alguém capaz de render-lhe culto, de ser alguém que em todo tempo, independente da circunstância, independente do pecado generalizado, Deus encontrou naquele homem, naquela geração corrompida, alguém verdadeiro que pudesse adorar a Ele em espírito e verdade. Não tão distante de Noé, nós também, na geração em que vivemos, em que o próprio Jesus disse que o tempo do Filho do Homem, o tempo do fim, se assemelharia aos tempos de Noé. Nós estamos vivendo numa sociedade, numa geração corrupta, uma geração que vai caminhando em passos largos para o inferno, pessoas aprisionadas no pecado, mas eu tenho a certeza que no meio desta geração, Deus tem os seus verdadeiros adoradores, que podem adorar o Pai em espírito e em verdade. Glórias a Deus. Tudo isso que estamos atravessando, podemos dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Nada disso pode impedir-nos de continuar a adorar o nome do Senhor, porque somos verdadeiros adoradores. Somos adoradores que conhecemos a verdade que nos libertou, a verdade que nos trouxe para a maravilhosa graça. E que verdade é essa? O próprio Jesus, ele disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade, ele é a verdade. E ao conhecer a verdade, nos tornamos verdadeiros adoradores.
Você não pode vir ao culto, mas o culto hoje foi até você, e você pode, dentro do seu lar, agora do conforto da sua casa, você pode, com a Bíblia nas mãos que você está, com a sua família e com todos que estão reunidos, você pode fazer o seu devocional a Deus, você pode adorar o nome do Senhor, mesmo não estando aqui dentro do templo, mas você pode adorar o nome do Senhor, e Ele receberá a sua adoração. A igreja sempre foi perseguida ao longo da sua história. Eusébio de Cesareia, um escritor da história da igreja, John Scott e tantos outros que citaria aqui, vão narrar a história da igreja desde o primeiro século e entre outros até hoje. A igreja sempre passou dificuldades, sempre foi perseguida. Nós tivemos um período na história da igreja intitulado o período das trevas, que vai do terceiro século até o ano 1000. A igreja ficou escondida, a igreja ficou nas trevas, perseguida pelo Império Romano, perseguida por causa da sua fé, impossibilitada de cultuar. John Scott vai dizer em um dos seus livros que li em catacumbas de Roma, que os cristãos dos primeiros séculos, do quarto século a seguir, eles cultuavam, não tinham templos para cultuar, já não podiam cultuar em sinagogas, em casas, não podiam cultuar, eles procuravam uma caverna, eles procuravam uma gruta, eles procuravam um vale, uma montanha, e muitos deles cultuavam a Deus em sepulcros, ossos estavam ali, e uma pequena multidão cultuava a Deus dentro de sepulcros. E os irmãos, para se comunicar onde eles iriam se reunir, eles nunca se reuniam numa cova, numa mesma cova para realizar o culto. Eles sempre mudavam, porque os romanos, o império perseguia, matava os cristãos, e eles se identificavam com alguns símbolos que nós conhecemos hoje, como a cruz ou como o peixe, que é o símbolo do cristianismo. Eles desenhavam na porta das cavernas ou dos sepulcros, aonde eles iriam realizar o culto. Ali eles celebravam o Senhor. A igreja, ao longo da sua história, a igreja martirizada, a igreja que foi, os pais que morreram, os apóstolos que morreram, a igreja foi perseguida, ela sempre foi impedida de realizar os seus cultos, mas nunca foi impedida de adorar a Deus. Nós, hoje aqui em pleno século 21, em 2020, talvez estamos impossibilitados de fazer os nossos cultos em nosso templo, de provar mais uma vez a alegria desta coinonia, da comunhão que está junto com a família de Deus. Mas Deus nos proporcionou algo tão glorioso, tanto quanto estes irmãos que viveram na história da igreja, mesmo sofrendo, mesmo morrendo, mesmo passando dificuldades, de não poder ter um lugar para cultuar a Deus, mas eles tiravam, aleluia, dentro de si, aleluia, a força da fraqueza para adorar a Deus, para adorar ao Senhor Jesus. Que você possa também, assim como a igreja perseguida, você possa nesse momento, dentro do seu lar, em todos os dias da sua vida, você adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Como eu disse no começo, a Bíblia é um manual de adoração. Quem é que nunca sentiu a presença de Deus só de pegar na Bíblia para ler? Assim como eu creio que muitas pessoas, muitos servos de Deus, ao ler a palavra de Deus eu já chorei, sentindo a presença de Deus. Continuando, eu poderia falar de outros exemplos de verdadeiros adoradores na Bíblia, mas como é um culto jovem, eu quero me deter no livro de Daniel, no capítulo 3. Os filhos de Judá foram levados cativos para a Babilônia, e no meio desses cativos se destacaram 4 jovens, Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram os nomes que eles receberam na Babilônia. A Bíblia vai dizer no capítulo 3 que a dificuldade que eles vivem naquele instante
é imensurável. Está longe da sua pátria, longe da família. Agora estavam aprisionados, mesmo servindo no palácio, mesmo servindo ao rei Nabucodonosor, mesmo tendo um título dentro da realeza daquele império, eles não tinham a liberdade como estar na terra natal em Jerusalém. Como servos de Deus, lá estavam como escravos. A memória que estava diante deles era o retrato da destruição da sua cidade, a destruição das famílias, as correntes que estavam nos seus pulsos, nos seus pés. A memória que estava diante dos olhos deles era a destruição do templo, aonde repousava a glória de Deus, aonde por muitas vezes a cidade de Jerusalém era cercada por multidões, por uma quantidade de pessoas realizando festas, pois o povo que mais festeja na terra é o povo judeu. Estudando a cultura judaica, nós aprendemos que eles realizam ao longo do tempo, ou realizavam, hoje eles realizam só 3 festas principais, mas eles chegaram a realizar mais de 72 festas anuais. Era o povo que mais festejava o Senhor, e agora na terra estranha, uma terra cativa, lá estavam os 4 jovens, em especial no capítulo 3 faz a menção dos 3. Eles não tinham mais o templo, eles não tinham mais a terra natal Jerusalém, estava numa terra estranha, na Babilônia. Eles colocaram nos seus corações, aqueles 3 jovens, de não se misturar com a cultura babilônica, com os deuses babilônicos, mas eles colocaram no seu coração em preservar a sua fé em seu Deus, no Senhor, como verdadeiros adoradores. Eles não colocaram nos seus corações, como alguns que já tinham feito, em circunvar diante dos deuses babilônicos. Eles permaneceram genuínos na fé dos seus pais, na fé que um dia eles abraçaram, e eles eram verdadeiros adoradores. E a prova está aqui no texto do capítulo 3 do livro de Daniel, que Nabucodonosor manda fazer uma estátua. Vocês conhecem bem a história da sua imagem. As pessoas que assessoravam o imperador, o rei, o dominador da Babilônia, Nabucodonosor, fizeram com que elevasse uma estátua. Se já não bastasse os deuses que havia na Babilônia, que eram semelhantes aos deuses do Egito, agora eles criaram mais uma imagem, a imagem da pessoa do próprio Nabucodonosor, para enaltecer o seu reinado, a sua grandeza e a glória da Babilônia. De ouro puro batido, segundo Flávio Joséfo, aquela estátua erigida da imagem de Nabucodonosor tinha 27 metros de altura. O nosso Cristo Redentor, uma das 7 maravilhas do mundo aqui no estado do Rio de Janeiro, tem 32 metros de altura. A estátua de Nabucodonosor chega bem próxima ao nosso Cristo Redentor, mas ela tinha 27 metros de ouro puro batido da imagem. E ele não só levantou aquela imagem, mas as pessoas fez com que ele assinasse um decreto, onde todos que estavam sobre o jugo do seu poder e do seu reinado se ajoelhassem em adoração à sua imagem. Mas a Bíblia vai nos dizer que com todo aquele decreto, aquele ajuntamento que foi proposto, ele convocou não só as autoridades, os governadores, todos os habitantes, todos aqueles que estavam subjugados pelo poder da Babilônia e na mão de Nabucodonosor. Chamou os músicos, os satrapas, aqueles que tocavam os mais variados instrumentos da época, e num só som, numa convocação, numa assembleia geral, a estátua iria percorrer a entrada central da cidade, e todos deveriam se ajoelhar e adorar aquela estátua. Mas lá na Babilônia tinha 3 jovens, tinha 3 adoradores verdadeiros, que não se
importou com aquele decreto imposto pelo Nabucodonosor, porque eles tinham primeiro um compromisso com Deus, eles tinham um compromisso primeiramente com o Pai Celestial, eles não se encurvaram, segundo a leitura que lemos, que você conhece, quando tocou o sonido dos instrumentos, eles permaneceram de pé, não se dobraram diante daquela estátua, daquela imagem que foi erigida, eles não se encurvaram, estava imposta, era uma obrigatoriedade, era uma lei, mas a lei, aleluia, não estava acima da fé daqueles jovens, daqueles verdadeiros adoradores. Aquele decreto, aquela lei ia de encontro com a fé deles, eles não poderiam fazer aquilo porque eles estariam violando um dos mandamentos que o Senhor disse lá no Êxodo, capítulo de número 20, não fará para ti imagem de escultura, nem a ela você vai se dobrar, nem a ela você vai adorar, somente a mim. Aleluia. A doutrina da adoração na Bíblia, nós vamos entender que existe uma centralidade. Deus é o centro da adoração e não o homem. Ele está sentado no alto e sublime trono, conforme Isaías viu no capítulo 6, quando lemos o Apocalipse capítulo 4, o conjunto aqui cantou que ele é o leão e o cordeiro, ele está sentado na destra, está sentado no trono. No capítulo 4, os 24 anciões se dobram diante dele, tiram as suas coroas e colocam diante dos seus pés de joelhos, adorando aquele que está sentado no trono. Deus é o centro da nossa adoração. Existem muitos querendo o reconhecimento, a honra, a adoração e o culto para si, mas a Bíblia vai nos ensinar que somente a Ele seja a honra, a glória e o poder e o louvor para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, igreja do Senhor que está me ouvindo no seu lar, eu quero dizer que estes jovens, eles foram testados, a sua fé foi colocada à prova, assim como nós hoje, a nossa fé diante dessa pandemia, diante desse caos mundial, está sendo posta à prova. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, esta doença, essa enfermidade que colocou as nações de joelho, não vai deixar a igreja de Jesus Cristo de joelho, porque nós se ajoelhamos somente diante de nosso Deus, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa adoração verdadeira é para o nosso Senhor. Aleluia. Aqueles jovens nos dão um exemplo para terminar a mensagem, que mesmo quando a nossa fé é provada, é testada, mesmo em circunstâncias adversas e difíceis, eu sei que é difícil cultuar dentro de casa. Quem disse que seria fácil? Cultuar dentro do templo, é evidente que existe uma atmosfera espiritual, existe um ambiente, existe uma koinonia, existe uma interligação, uma atmosfera diferente do que está dentro da nossa casa. Mas você, como verdadeiro adorador, você pode transformar este ambiente também numa atmosfera espiritual, porque aqueles jovens estavam na Babilônia, num lugar diferente de Jerusalém, mas os seus olhos estavam no Senhor, seu Deus. Eles eram verdadeiros adoradores. O pai procurou e encontrou. Aqueles 3 jovens, a sentença para aqueles que não obedecessem o decreto do rei era ser jogado dentro da fornalha ardente. E a Bíblia vai nos dizer que eles permanecem de pé e não se ajoelham diante da estátua. Você conhece bem a história. E como punição, o Nabucodonosor, ao ficar sabendo que aqueles 3 jovens que vieram de Jerusalém cativos, que não obedeceram o seu edito, o seu decreto, logo mandou os soldados aparelhados pegarem aqueles jovens e lançá-los na fornalha. E o mais glorioso acontece: eles são jogados na fornalha, os verdadeiros adoradores. Para muitos, até para aqueles que estavam ali, era a sentença de morte, mas para Deus que está no controle de tudo,
aleluia, ao dono da vida. Quando aqueles 3 jovens foram colocados na fornalha ardente, a Bíblia diz que quando Nabucodonosor olha, já não é mais 3, agora é 4. Ele diz: olha, existe um que ele é semelhante ao Filho dos deuses. Já não era mais 3, mas era 4. Era o Senhor nosso Deus que estava com eles. Quando a fé deles foi colocada à prova, eles se mantiveram firmes, eles se mantiveram na mesma posição a qual o Senhor os chamou como verdadeiros adoradores. Meu querido, você não precisa se dobrar diante dessa situação que nós estamos vivendo. Transforme a sua vida, transforme o seu lar, transforme o seu dia a dia num devocional diário. Cultue, adore ao Senhor, leia a Bíblia, ore, faça o seu devocional, cante os seus louvores. Não deixe de adorar a Deus, porque eu sei que tudo isso que nós estamos atravessando vai passar. E em breve nós estaremos mais uma vez juntos e unidos para glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Eu quero uma vez mais encerrar aqui a minha fala, agradecendo mais uma vez a família Almadame e a todos quantos nos acompanharam na noite deste dia. Fique esta mensagem em seu coração: seja um verdadeiro adorador. Adore o Senhor em todo momento, em todo instante da sua vida. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar, não deixe de louvar a Deus, não deixe de falar de Jesus, porque agora é a hora de nós falarmos de Jesus, mais do que antes, evangelizarmos os nossos amigos, vizinhos. Hoje existe um outro formato de culto, é esse que estamos aqui, o culto online. Estamos conectados no mundo inteiro pelas redes sociais, então é uma noite oportuna de nós falarmos de Jesus. Que Deus abençoe a todos e nos conceda uma outra oportunidade para que estejamos juntos adorando a Deus em espírito e em verdade. Muito obrigado.